2 Samuel, capítulo 11, amém? O título é: Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido... Deixa eu fazer uma pergunta: quem gosta de ler Bíblia aqui? Que isso, gente? Então vamos ler hoje, amém? Hoje nós vamos ler de novo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela tinha se purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi. E disse: pejada é grávida, tá? Grávida estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. E sucedeu que o rei se encolarize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a peleja? Não sabia vós que havia de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vós chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu.
E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Vou repetir essa frase aqui. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Amém? Eu estava dando aula aqui para vocês, né, do curso de Casais e Família, e no meio da aula falei de Davi, né, que não existe coincidência no mundo de Deus. O que existe é o Espírito Santo nos direcionando, né? E caiu justamente, eu abri a Bíblia, caiu aqui em 2 Samuel, capítulo 11, né? Que foi o que foi também falado no curso, na aula agora há pouco. E então eu não vou entrar muito em detalhe. Eu quis ler tudo porque é uma história que vem detalhada, né? Aqui vem falando, que foi a palavra que Deus hoje, sobre pecado premeditado. Davi, ele era querido do Senhor. Deus, quando Saul começou a desobedecer, Deus falava com Saul, Saul desobedecia. Deus falava, Saul desobedecia. Então Deus parou de falar com Saul. Quando Saul agora falava, Deus não respondia. A palavra fala que Saul, devido a tanta desobediência, agora ele passa a ser atormentado por um espírito maligno. E um jovem, né, é chamado para tocar a harpa lá para ele. E quando Davi toca a harpa, esse espírito imundo, esse demônio, ele é obrigado a sair. Ele não sai, Débora, porque Davi está tocando o instrumento. O demônio não sai porque você está tocando uma bateria, um teclado ou um violão. O demônio, ele é obrigado a ir embora devido à presença do Senhor que havia sobre a vida de Davi. Então ainda é necessário. A única forma de repreender todo mal é estar cheio da presença do Senhor. Tem pessoas que brincam, faz piada com o nome de Jesus. Não brinque com o nome de Jesus, não faça brincadeira, né? A gente tem mania de falar assim, tá repreendido em nome de Jesus, brincando. Não faça isso. O nome de Jesus, ele tem que ser respeitado, porque o demônio, ele treme e estremece quando ouve o nome de Jesus. Se começarmos a brincar com o nome de Deus, na hora que precisarmos de usar essa arma, não vai haver autoridade. E a palavra fala que agora Saul não, né, atormentado, Saul não consegue mais ouvir a voz de Deus. Saul vai consultar uma feiticeira, né? Eu quero abrir aqui aspas nisso aqui, porque é algo que tem me chamado a atenção. Existem pessoas que gostam de negócio de magia aí, consultar os mortos. Consultar os mortos é pecado. Está escrito na Bíblia que Deus não quer que nós venhamos a consultar mortos. Então, ir lá para ressuscitar, para falar com o morto, para falar com além, né? Essas coisas não vêm da parte de Deus. Deus deixa bem claro, está escrito. Eu só não lembro aonde, mas está escrito: não consulteis os mortos. E Saul mais uma vez desobedece. Saul vai consultar uma feiticeira para pedir, Samuel agora é morto, para que Samuel venha falar com ele. Samuel sempre teve um carinho muito grande por Saul. E agora Samuel é morto, então Saul está sozinho. Morreu. Então ele pede. E essa feiticeira bruxa, amém? Uma bruxa, ela faz lá as mandingas delas e Samuel aparece. Quando Samuel aparece, Saul está escondido, né? Fingindo, né? Porque não podia, né? Se soubesse, ia mandar matar a feiticeira se mandava matar. Então ele vem escondido. Ou seja, ele sabe que está tão errado que ele não vem mostrando a cara. Ele vem escondido. E quando Samuel aparece, o diabo, porque é o diabo, amém? Eu vou falar aqui para vocês porque é o diabo, revela a ela que quem está coberto é Saul.
né? E ela fala, meu rei, que não sei o que. Ele, não, você não vai morrer, fique tranquila, porque o certo era matar. Fique tranquila, eu só quero saber, né? E Samuel vem, mas quando você lê, você não vê Samuel vindo do céu. Samuel, ele vem da terra. E quem foi lançado do céu na terra? Alguém sabe? Quem foi? Satanás. Na época, anjo de luz, anjo da guarda, né? Armou uma rebelião e a palavra fala que ele foi lançado e com ele uma terça parte lançado na terra. Então Samuel vem das profundezas da terra. Não é Samuel que está ali, mas Satanás. A palavra de Deus fala que Satanás, se possível fosse, viria revestido de anjos de luz. Ou seja, ele vai... enganaria, ele pode fazer isso, amém? Eu errei aqui. Ele vem revestido de anjo de luz e enganaria os escolhidos. Aquele que conhece a palavra do Senhor sabe o que Deus gosta, o que Deus não gosta, o que ele quer, o que ele não quer. Então, se eu sei que eu não posso consultar os mortos, de maneira nenhuma Satanás vai conseguir me enganar. É isso que Deus está falando. Então Samuel, a palavra fala, está lá escrito que ele vem da terra, ou seja, não é Samuel. Mas ele fala exatamente o que é para saber. Exatamente. E talvez pessoas pensem, não, então é de Deus, porque não mentiu, falou, olha, Saul, você vai morrer, você está todo errado, tu vai morrer, quem mandou me acordar, né? É Deus? Não. Eu já falei para vocês uma vez, né, que eu acordei de manhã, eu orando, Deus falou no meu ouvido, quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E isso me espantou, porque eu estava acostumada, recém-convertida, a ouvir na igreja, se passares pelo fogo, se passares pelas águas. Então, quando eu ouvi a voz de Deus falando quando, eu tive certeza que durante anos eu estava ouvindo algo errado da boca do homem. O homem estava pregando errado. Por isso que é legal você vir na Bíblia e conferir o que está escrito, porque uma palavra, se é uma coisa, se há uma possibilidade de não acontecer. Quando, Maria? É certo. Deus está falando que certamente passaria. Certamente, Deus está falando, certamente você vai passar, mas certamente também eu estarei contigo. E não foi diferente. Quando eu fui lá, falei com vocês isso, né? Quando eu fui para Bangu, comprar a fralda da minha mãe, quando eu estava voltando, tinha uma moradora de rua, o nome dela é Magali, ela estava embaixo de um sol quente, isso há 10 anos atrás, embaixo de um sol quente de 40 graus, e aquilo me incomodou, né, porque eu vi que ela é com a mente meio turbadinha, né, cheio daqueles cordãozinho vermelho e preto, né, mostrando de onde ela vinha, de terreiro, e eu comecei a conversar com ela, pedindo para ela sair apenas do sol, porque aquilo ia fazer um mal para ela, para que ela fosse para um lugar com sombra, né, e ali ela manifestou, e quando ela manifestou, ela falou assim, ela baixou a cabeça. A presença do Senhor faz com que o demônio abaixe a cabeça diante da tua presença, porque não é, Gabriel, não é o demônio que está olhando para você, mas para quem está dentro de você. O Espírito Santo agora faz morada dentro de nós, e o demônio, ele sabe quem é e quem não é. Então ela baixou a cabeça e falou, ele manda te dizer, quando passares pelo fogo, ele passará contigo, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Ou seja, Deus mandou um demônio confirmar, e ele foi obrigado a obedecer. Isso já mostra a autoridade de Deus, né? E essa passagem tem confundido a muitos, achando que podemos consultar os mortos. Então Deus para de falar com Saul e Deus unge Davi. Unge Davi, agora rei no lugar de Saul. E Davi está indo muito bem, obrigado, está vencendo guerra, vencendo peleja, Deus está dando vitória. Mas aí acontece agora, no começo do capítulo 11, fala que o povo está em guerra, é tempo de guerra, seu Roberto. É tempo de guerra, e aonde está Davi? No reino. O povo está lá guerreando e Davi não está guerreando. Eu costumo chamar isso de varanda, crente que anda na varanda. Devia estar na igreja, está em casa, né? Devia estar na igreja, está vendo televisão, aí daqui a pouco está igual Davi, né? Se perdendo, porque a palavra fala que era tempo de guerra, ou seja, tinha tempos que
Ficava todo mundo em casa com as suas famílias e tinha tempo que eles saíam para guerrear. E era tempo de guerra, só que Davi não foi, estava já ficando mal acostumado, estava acostumado a mandar Joabe, mandar os outros fazer o que era sua obrigação. E nisso, ele andando pela varanda, ele vê, já expliquei isso, era um biombozinho assim, e a mulher tomava banho. Por que fala que ela estava purificada da sua imundície? Menstruação era imundície, o homem não podia, a mulher não podia, por isso que vem a mulher do fluxo de sangue, que foi falado também aqui na aula. A mulher, ela não podia tocar em ninguém que era considerado contaminou. O que ela tocasse foi contaminado. Então, ela estava limpa, ou seja, já tinha passado a menstruação, já tinha passado uns dias, ela tomava aquele banho, né? Então, ela estava limpa. Isso significava também que ela estava em período fértil. E Davi olha, por que a palavra de Deus fala que o pecado é premeditado? Davi já tem suas esposas, já está exagerando. Não pense que não era adultério que Davi estava fazendo, porque lá em Êxodo 20 fala, não adulterareis. Ou seja, Deus já estava estabelecendo uma lei ali, que foi desobedecida por grandes homens de Deus. É uma mulher só. Tem muita gente que prega, mas vamos entender uma coisa, pelo amor de Deus. Cultura do país. Lá em Israel, um homem podia ter um monte de mulheres, mas isso não significa que a lei de Deus foi mudada para favorecer, não. Nunca foi da ideia de Deus. Continuava sendo adultério. A cultura daquele país não muda a lei de Deus. A cultura do Brasil não muda a lei de Deus. Não importa em que país eu esteja, a lei de Deus vai continuar sendo a mesma. Né? Davi, homem de Deus, escolhido de Deus, estava já em adultério. Por quê? Deus estava lá olhando a cultura do país, mas na verdade já tinha suas mulheres. E ele pergunta, ele manda perguntar, e o servo vem e fala, ela é filha de fulano, mulher de Urias. Daí qual era de Davi? Né? Ele como rei, podia se prevalecer de ter muitas mulheres, mas se já era a mulher dos outros, aí Deus não ia. Deus, foi falado aqui na aula, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem o culpado por inocente. Davi foi escolhido quando Saul foi rejeitado devido à sua desobediência, que não, Deus não rejeita ninguém por nada, somos nós que aprontamos tanto que nos afastamos, é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Deus fala assim, eu vou escolher um segundo o meu coração, ou seja, um homem falho, um homem pecador, mas um homem que se arrepende de verdade, amém? Porque Davi vai, é escolhido, e nesse momento, Davi, mesmo sabendo que era mulher de Urias, Davi manda trazer. Ela, tem gente que bate nessa mulher. Mulher nenhuma podia dizer não ao rei. Já começa por aí. Era obrigada. Não podia dizer a um homem qualquer, né? Assim, Belinha pequenininha, se eu quisesse, a Aninha quisesse casar Belinha, Júnior, ia fazer o quê? Ia dar ela, mesmo de bebê. Ela não poderia dizer não. Tu tá entendendo o mistério de bebê? Não pode, só fugir. Até hoje ainda tem nesse negócio lá, para tu ver como é que é a cultura do país. Até hoje ainda tem. Ela não poderia dizer não. Imagina ao rei. Então manda-se trazer Batseba, né? E a palavra fala que ele a conheceu. Toda vez que vocês verem na Bíblia, conheceu é porque ele teve relações, houve uma relação sexual. Então a Bíblia fala conheceu para não usar esses termos, né? Então ele a conheceu e ela voltou para casa. Só que passado um tempo ela percebeu que ela estava grávida e manda alguém anunciar. Ali continua. A palavra fala que um abismo gera outro abismo, né? A mulher engravidou. Aonde estava o marido da mulher? Há meses, porque uma guerra durava meses. Em guerra. Ou seja, engravidou de quem? E ela falaria do rei. Isso ia pegar mal pra caramba pra ele. Ia ficar feio. Então ele já premeditou ali o adultério. Começa a premeditar uma coisa pior. Um assassinato. Primeiro ele tenta enrolar o cara. Ele manda um mensageiro até o campo de guerra. E manda Joabe mandar Urias. Aí Urias vem. Só que Urias é homem de Deus. E ele pega e fala, vai para casa, se lava. Qual é a intenção dele? Vai para casa e dorme há meses fora de casa. Sua esposa, casado direitinho. Tá tudo certo para Deus. Vai para casa, né? Com a ideia de Davi.
Que aí, quando ela disser que está grávida, é lógico, você vai assumir meu filho. Ele planejando, né? Ele vai para casa. Só que Urias, ele pensou assim, pô, tá todo mundo em guerra. Ou seja, Davi sabia que tinha que estar em guerra. Homem de Deus não foi. Mas Urias sabia que era tempo de guerra. E ele pensou, pô, ele não desobedeceu Davi, porque Davi era autoridade. Ele respeitou a autoridade. Já mostra que ele é homem de Deus. Mesmo Davi estando errado, ele estava respeitando a autoridade. Mas ele se recusou a entrar. E isso foram e falaram, olha só, Davi não entrou, o Urias não entrou não, também sentado na porta aqui do reino, não foi nem para casa. Aí Davi já começa a desesperar. O que Davi faz? Chama o cara e quer saber por quê. Aí ele fala, poxa, tá todo... a arca do Senhor, era onde estava a presença do Senhor, está numa tenda. E o meu povo, e o Joabe, e o exército, em acampamentos. Eles estão em guerra, eu vou tomar banho, me arrumar e vou deitar com a minha esposa, sabendo que o povo está em guerra, defendendo a arca, ou seja, a presença do Senhor. Homem de Deus, estava zelando pelo povo, zelando pela presença do Senhor e fala assim, juro pela tua vida, ou seja, zelando pelo cara que ia matar ele, o cara que tinha traído ele. Eles, pela tua vida, pelo teu nome, eu não irei. Aí o que Davi faz? Continua premeditando, chama o cara de novo e fala, não, fica comigo mais um dia e depois eu te despedirei. Aí o que ele fala? Começa, aí vem o povo que diz que beber não é pecado. Começa a encher o cara, resumindo, de cachaça. Vou embebedar ele, que aí ele vai ficar doidão, vai perder o juízo e vai para casa e vai dormir com a sua esposa, né? Aí vem o povo que fala que beber não é pecado. Olha a ideia dele. Vai beber e vai perder o juízo. Só que Urias ficou bêbado. Mas o caráter de Urias. Tem pessoas que bebem e fazem um monte de besteira e botam a culpa na bebida. Mas na verdade elas estavam doidas para fazer aquela besteira. Aí bebe e bota a culpa na bebida. A prova é essa. Urias era um homem de caráter. Urias queria realmente estar em guerra. Então ele estava bêbado. Mas ele não foi para casa. Doidão. Mas o caráter dele estava ali. Não usou a bebida como desculpa. Aí não teve jeito. O que Davi fez? Olha só. Um abismo gera outro abismo. Ele escreve uma carta mandando Joabe botar Urias na pior peleja. Ou seja, as tropas se dividiam, né? Então vai pegar, sabe, o pior, tu bota ele de frente, ainda manda o exército sair de trás. Porque fica um protegendo o outro. Ou seja, abandona o cara lá. E a palavra fala que por causa dessa brincadeira, não só morreu Urias, mas morreu um monte de gente, um monte de servo, um monte de soldado. E a palavra fala que Joabe manda avisar que a luta foi um sucesso, porque Urias morreu. Manda avisar que foi um sucesso. Tudo isso premeditado, né? Aí manda lá, fala lá, dá o recado lá, né? Um recado assim meio enroladinho, uma meia verdade, uma meia mentira, que meia verdade não existe, meia verdade é mentira, meia mentira também é mentira. A verdade ela é total e completa. Vai até lá e dá o recado, porque na verdade quer falar, Urias morreu. Aí Davi fala assim, que isso não te pareça mal. Nós sabemos que a espada tanto corta lá como corta aqui, ou seja, tanto mataríamos o inimigo como morreríamos alguns de nós. Que isso não pareça mal aos teus olhos. Ou seja, isso revela que Davi agora está tranquilo. O problema dele foi resolvido, né? Só tem um probleminha. Ele ainda estava de olho na Batseba. Deu uma disfarçada, esperar um dia, porque havia o tempo de luto, a mulher, né? Se vestia lá e ficava lá separada de luto. Quando o luto acabou, ele traz ela e casa com ela. Aí entra Deus, que está só olhando. Onde estava Deus quando tudo isso acontecia? Primeira coisa que nós vamos entender. Abel, aquele que Caim matou, né? Urias. Tem também Acabe matou quem também? Deu branco agora. Acabe manda matar um servo lá para pegar a vinha dele. Deu branco. Tem que ler mais Bíblia, senão acabar com esses brancos. Manda matar a vinha do cara lá para pegar a vinha do cara. São pessoas inocentes que morreram. Aonde estava Deus quando um inocente desse estava morrendo? Primeira coisa que você tem que botar no coração. Quando nós somos de Deus, nós só morremos
um dia determinado por Deus. Ninguém mata ninguém se não for dia e hora. Urias morreu, infelizmente foi um assassinato, mas já era o dia e hora determinado por Deus, porque se não fosse, Deus entraria ali naquele negócio e impediria esse assassinato. Então Deus apenas observou. Davi apenas estava sendo provado. E Davi agora é reprovado por Deus, porque fala aqui que o que ele fez não agradou o Senhor. Davi agora ele é reprovado. Foi falado aqui na aula. E Davi agora começa a recolher um monte de maldições. Um monte de coisa aconteceu. E se for falar todas as maldições que Davi trouxe para dentro da casa dele, só essa do irmão estrupar, né? A própria irmã Tamar, destruir a vida dela, porque agora que ela perdeu a virgindade não poderia mais casar. Um irmão se levanta contra o irmão, depois mata ele, assassina ele. O filho toma o trono de Davi, dorme com as mulheres dele, ou seja, a casa de Davi agora tem a pata de Satanás lá. Ele deu legalidade ao diabo de trabalhar em toda a sua casa. Palavra que Deus me deu hoje, está em Gálatas. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. Davi agora começa a colher aquilo que ele plantou. Pecado na vida do crente tem que ser igual tropeço. Sabe quando tu tá andando na rua, tu tropeça? Então, e ponto, pequei. Tô andando, pum, cheguei o palavrão, e Deus me perdoa, acabou. Porque aqui Davi começa a premeditar, né? Um pouco depois, o filho de Davi morre. Esse filho aqui, com Batseba, ele morre. A palavra fala que Davi entra num jejum, não come pão, não come água e começa a clamar a Deus por perdão. Por perdão, Maria. E ele fica tanto tempo assim, porque o seu filho está doente, está morrendo, Deus falou que vai morrer, e ele pedindo para ver se Deus volta atrás, né? Tem aquela palavra de Jeremias que fala, bota a tua boca no pó, porque talvez haja esperança. É o que Davi está fazendo, botando a boca no pó, reconhecendo que errou, pedindo a Deus perdão e misericórdia, porque agora o seu filho inocente nasceu, cresceu, mas está doente, está morrendo por causa do seu pecado. E quando o menino morre, os servos ficam até com medo de falar. Eles falam assim, poxa, se ele ficou daquele estado com o filho vivo, quando nós dissermos que o filho morreu, como é que vai ser? E estranharam. Por quê? Quando Davi olhou pela cara deles, né? Só olhando, que o olhar revela, né? Olhou para a cara deles e falou, o menino morreu, só pela cara deles. Aí eles confirmaram, Davi tomou um banho, botou sua roupa de rei, comeu e bebeu. Eles não entenderam nada. Ele estava vivendo aquilo que Jó fala, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E Deus perdoou Davi. Tem muita gente que não consegue entender o amor de Deus. É justamente com Batseba, depois ele sofreu muito, irmão, ele pagou um preço, um alto preço, por causa desse pecado premeditado. Mas foi com Batseba que Deus deu a ele. Ele teve outras mulheres, mas foi com Batseba que ele veio a ter Salomão. E Deus falou, um dos teus filhos vai sentar no teu trono depois de ti. E Deus falou, será Salomão. E Salomão veio adquirir aquela sabedoria, né? Se a gente for entrar na Salomão até o momento, antes de começar a se prostituir com um monte de mulheres, né? E se desviar do caminho do Senhor, Salomão foi um excelente rei, cheio da presença de Deus. Deus falou para Salomão que daria reino de paz, enquanto Davi passou anos e anos guerreando. Salomão não guerreou, né? Porque teve tempos de paz. Deus simplesmente falou, não, para a guerra, vamos ter tempo de paz. E Salomão veio a construir o templo do Senhor, onde a arca, que simboliza a presença do Senhor naquela época, veio a se estabelecer, porque ela ficava andando para lá e para cá, de tenda em tenda, e Salomão veio construir o templo, né? Que já ouviu falar, o templo do rei de Salomão, que era muita coisa, muito ouro, muita madeira, uma coisa luxuosa, muito
muito cara, né? Foi com Batseba, a mesma com que Davi pecou. Isso significa que Deus ainda perdoa pecados, amém? Por pior que ele seja, Davi fez o que é correto, ele se humilhou diante da presença de Deus e pediu perdão. Deus está nos chamando hoje para não premeditarmos, né, pecado, para não ficarmos, porque pensa, Davi dormia e acordava pensando como é que ia fazer com o problema que ele arrumou, ou seja, premeditando. Ele conhecia Deus, ele tinha intimidade com Deus, mas mesmo depois ele se arrependeu e Deus perdoou. Claro que ele colheu, e colheu feio, irmão. Depois vocês leem com calma, colheu feio, porque quem planta, colhe. Amém? Vamos bater palma para Jesus, vamos levantar